o louvor para o Senhor, ele nunca fica velho, nunca fica ultrapassado, né? Ele sempre traz mensagem, sabe? Eu estou com essa música, pastor, já uns... Nem em casa, Andréia, já acho que quase um mês inteiro cantando essa música, porque o Espírito Santo me tocou para trazer esse louvor e relembrar esse louvor com os irmãos. E é maravilhoso poder perceber o amor de Deus nas mínimas coisas, nos mínimos momentos da sua vida, da crise que você enfrenta, da dificuldade, você pode perceber. Peço ao Senhor: Senhor, abre meus olhos. Abre meus olhos. E quando o Senhor abrir seus olhos, você vai ver que mais são os que estão contigo do que os que estão contra você, sabe? Deus é presente, querido, na sua vida, em nossas vidas. Nós estamos pregando à noite aqui sobre a série Marcas do Avivamento, e hoje ficou para mim o tema pregando com fervor. Lá em Atos 2, versículo 14, Atos 2, 14, abram suas Bíblias. Diz assim o texto, olha: então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que vou dizer. Escutem minhas palavras. Outras traduções dizem assim: escutem minhas palavras. Pedro, ele era antes do seu encontro com Jesus. Pedro era outro depois do seu encontro com Jesus. Ele foi impactado pela vida de Jesus e pela presença do Espírito Santo em sua vida. Pedro nunca mais foi o mesmo após o encontro com Jesus, nunca mais foi o mesmo. Pedro, o que era conhecido como o sanguíneo, bronco, que ainda estava conhecendo o mestre, que naquele dia difícil para ele negou o mestre por 3 vezes antes do galo cantar. Pedro, ele foi tratado, ele foi consolado, Pedro foi perdoado por Jesus. Pedro recebe a palavra, ele recebe o Espírito Santo, e ele diz sim, 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 3 vezes para Jesus. Pedro é totalmente mudado, totalmente transformado, totalmente, porque era um homem ensinável, por incrível que pareça. Jesus, quando veio aqui, obrigado, Marcão, ele buscou pessoas, homens, que fossem ensináveis. Se parar para ver, naquela época, quando Jesus chama Pedro, né? Quem era Pedro? Quem era Pedro naquela comunidade, naquele lugar? Quem era Pedro? Não era ninguém. Não era ninguém, ninguém queria chegar perto. Não era ninguém. Quem era Pedro? Era um pescador. Para muitos, sem sabedoria, sem estudo, sem conhecimento, né? Lutando dia a dia, como qualquer um de nós aqui. Mas Jesus olha para ele, assim como olha para mim, assim como olha para você, e diz assim: ó, veja ali, um homem, uma mulher ensinável. E quando ele pega e toca na sua vida, você nunca mais volta a ser o mesmo. Porque a obra que ele faz em nossas vidas é uma obra completa. Mesmo que por muitas vezes nós erramos, tropeçamos, ele cumpre a sua obra na vida de qualquer um de nós aqui. Ele há de cumprir a obra dele na sua vida e na minha vida. Pedro agora, ele tem uma nova história. Pedro tem uma nova vida. Pedro tem agora um novo início, um novo começo. E a marca do avivamento, uma delas, é que após o nosso encontro com Jesus, nós nunca mais, jamais, em hipótese alguma, seremos os mesmos.
A cada dia que você se encontra com o Mestre, a cada dia que você pega uma porção de sua palavra e você aplica a porção daquela palavra à sua vida, você é moldado, você é transformado, você é libertado, você é edificado, e o Espírito Santo vai produzindo frutos na sua vida, porque você está se alimentando da palavra, porque você está aplicando essa palavra à sua vida, porque você busca viver aquela palavra. 2 Coríntios 5,17, que é a nossa divisa de missões nacionais, se cumpre em nossas vidas, queridos. Portanto, se alguém está em Cristo, como é que diz o texto? Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo é novo, é andar em novidade de vida. Sabe o que é isso? Deus pega você, Deus pega a sua vida, e Ele refaz você, sem você precisar nascer de novo, sem você precisar voltar ao ventre materno, não. Ele pega você e faz um milagre na sua vida. Ele te refaz por completo, uma nova criatura jamais vista por alguém. E eu conheço alguns assim. Eu conheço alguns que viviam no tráfico de drogas. Eu conheço alguns que já fizeram algumas coisas aí para fora muito feias. E você olha hoje um servo de Deus, você nunca imagina que aquela pessoa viveu daquela forma um dia, mas é um milagre que Deus faz, Ele tem feito na vida de muitas pessoas. Nunca mais, queridos, seremos os mesmos após o nosso encontro com Jesus. Que o seu encontro, que o meu encontro seja diário. Tenha interesse na intimidade com o Pai. Busque a Ele primeiro no secreto, que o seu secreto, que o meu secreto seja rico, estejamos alinhados com a vontade do Pai. Jesus, então, Ele traça o caminho para o avivamento na vida de Pedro, e a primeira coisa, começa com o seu chamado, o chamado de Pedro. Pedro tem um encontro com Jesus, ele conhece Jesus, ele fica admirado com uma coisa que aconteceu. Abram suas Bíblias lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a multidão estava apertando, queria ouvir Jesus. Aqui, Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. Ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que se afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco à multidão. Quando terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. Jesus tinha um propósito com isso. Ele tinha um propósito na vida de Pedro. Nesse momento aqui, ele convida Pedro para ir para o profundo. Muitas vezes ele está chamando você para entrar no profundo com ele. E muitas das vezes nós dizemos assim: Senhor, hoje não, eu estou lavando a minha rede, eu já pesquei, já trabalhei, estou cansado. Chama outro. E ele fala assim: olha, eu quero você no profundo comigo. Vamos lá, vou fazer você conhecer umas verdades. E Pedro, então, ele vai para o profundo com o Pai. E aqui diz assim, versículo 5: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. Todo aquele que confia, que se firma na palavra de Deus, ele é bem-aventurado. Ele passou aquela noite, aquela madrugada toda e não pegou nada, estava cansado, mas ele fala assim: Senhor, na tua palavra eu vou jogar a minha rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, a rede se rompia, e eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro lado do barco,
do banco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. A bênção foi tão grande que não abençoou somente Pedro, mas seus amigos também. Havia peixe para todos ali. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Nessa hora, Pedro consegue reconhecer que ele estava o Filho do Deus vivo, o Messias que haveria de vir a esse mundo. E tal como Isaías, ele enxerga a santidade do Pai, a santidade de Jesus, e olha para si e enxerga nele o seu pecado. E conosco deve ser assim também. Toda vez que nos aproximamos, que buscamos a presença do Pai, o pecado deve arder em nossos corações, em nossas vidas, porque estamos diante do Santo, porque Ele escancarou o lugar santo, o Santo dos Santos, para que pudéssemos entrar lá na presença do Pai. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas nos céus. Você não consegue imaginar o tamanho do amor que Deus tem por você, por sua vida. Você não consegue mensurar, você não consegue medir isso, porque não é um amor de palavras, mas é um amor de atitudes. É muito mais do que palavras, é atitude. Pedro, então, ele cai de joelhos, e ele pede para o Senhor Jesus se afastar dele, tal como fez Isaías. Pedro, então, começa a receber a vida de Jesus, porque dessa forma que Jesus trabalhava, ele derramava a sua vida na vida do próximo, na vida do outro. E hoje você é convidado a derramar da sua vida na vida do seu próximo também, porque você é a água viva do Senhor, sabe? Você carrega uma mensagem que ninguém fora tem, só você tem uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança. E a minha pergunta é, irmãos, eu sou chorão mesmo, tá? A minha pergunta é: por que nós nos calamos? Por que estamos calados enquanto tem tanta gente aí fora morrendo sem Jesus Cristo? As nossas células não são uma reunião de um grupo particular. Não é só para nós aqui da igreja, opa, não, é para trazer gente de fora. É para trazer vizinho, é para trazer gente que está na rua, é convidar pessoas, é evangelizar, é testemunhar. É para isso as nossas células. Continue convidando, se esforcem para isso, para que mais vidas possam receber desse amor. Esse amor deve invadir a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, deve fazer a diferença em nossas vidas. Pedro, então, ele começa a receber a vida de Jesus, vida na vida, e ele é convocado então para ser um dos 12 apóstolos. Passeia comigo aí, Lucas 6, do versículo 13 agora, até o 16. E quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a quem ele também chamou Pedro, André seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que também foi o traidor. Ele foi convocado, ele foi convidado por Jesus. Queridos, alguns de nós, assim como Pedro, recebe um chamado específico para uma obra. O Senhor faz assim: irmã Maria Alice, você vai ser minha ministra de oração. A gente olha para a irmã Maria Alice, a gente vê oração. Camila, oração. Andréia, tu vai trabalhar com criança, ministério infantil.
O Senhor tem um chamado específico para cada um de nós. Deus se manifesta e Ele faz o chamado. Mas muitos de nós percebem o chamado universal, que é aquele que, após o pecado perdoado e purificado, ele consegue ouvir a voz do Senhor, como Isaías, que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Esse é o chamado universal. Você se coloca à disposição: Senhor, eu quero gastar a minha vida na tua presença, eu quero ser usado por ti, eu quero ser usado. Tanto um como o outro exige de nós vida no altar, vida avivada, ministério, serviço. Você está pronto para isso? Você vai dizer: pastor, quem sou eu? Eu estou afastado, eu estou longe, eu não conheço, eu não sei. Nós não sabemos. Quem sabe tudo é Deus. Quem sabe tudo na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Porque de todos os lugares que Ele tinha para habitar, Ele escolheu habitar na sua criação. Ele habita em nós. Ele habita em nós. Muitos dão ouvidos, muitos ouvem, muitos têm intimidade, muitos conversam, sentem a presença de Deus, se emocionam. Mas muitos não têm intimidade porque não buscam, não veem, não sentem o amor de Deus, porque não percebem, não buscam, não aprendem. É como aquele sedento que está caminhando com sede no meio de um deserto, e a garrafinha de água está pendurada aqui do lado dele, e não pega para beber aquela água, ele prefere ficar com sede. Muitos estão assim nesse tempo. O Espírito Santo, a presença do Pai está tão próxima de nós. No deserto, a Síria, tem gente se convertendo, muçulmanos se convertendo, porque estão encontrando com Jesus no meio do deserto. Estão encontrando com um homem vestido de branco, que está dando direção para eles no meio do deserto. Olha, segue por esse caminho aqui. E aqueles homens obedecem aquela palavra, eles seguem por aquele caminho e têm encontrado missionários pelo meio do caminho, no deserto, que têm trabalhado com o campo dos refugiados, homens que têm sido chamados para aquela região lá, e são tratados, a palavra é anunciada, e muitos estão se convertendo, irmãos. O Espírito Santo o nosso Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, está fazendo uma grande obra nesse tempo. A gente pensa que a gente está vivendo uma mesmice. Não, não existe mesmice para Deus. Coisas estão acontecendo no nosso país, no mundo afora, é para nos despertar, é para levantar o nosso ânimo, não é para entristecer ou colocar medo em nós, não, é para irmos adiante, porque temos um Deus que nos ama, que tem propósitos em nós. Ele quer nos forjar de acordo com a sua vontade. Pedro foi chamado, Pedro também foi forjado por Jesus. Jesus forjou aquela vida. Todos que tiveram encontro com Jesus foram forjados. Jesus é o mestre em excelência. Pedro, então, ele é moldado, ele é podado, ele é transformado pelos ensinos de Jesus, pelas palavras de Jesus, pelas atitudes de Jesus, pelo testemunho de Jesus. Pedro é transformado, ele vê milagres, ele vê o sobrenatural acontecer, ele vê mortos se levantar e andar e viver, ele vê curas maravilhosas, ele vê o agir do Pai. E Pedro, como nós, com seus altos e baixos, aquele apóstolo que ao ver Jesus caminhando sobre as águas, quando todos pensavam que era um fantasma, né, e se amedrontaram, Jesus fala assim: sou eu, não temais. Aí Pedro logo fala: Senhor, se és tu, me manda ir aí ter contigo. Jesus fala assim: venha. Naquele barco haviam 12 homens, apenas um se levantou, né? E tentou caminhar.
Ele caminhou um pouquinho nas águas ainda, né? Mas esse ele contou uma história para os seus filhos, para os seus netos depois. Olha, eu andei no mar com Jesus. Afundei, mas andei um pouquinho com Jesus. Os outros 11 contaram a história de um amigo que eles viram que obedeceram a Jesus e andou no mar. Eles perderam a oportunidade de caminhar no mar também. Não perca as suas oportunidades que o Senhor está te dando. Quando o Senhor nos chama para o profundo, Ele quer tratar com cada um de nós. Vá para o profundo com Deus sem medo, porque Ele é o teu sustentador, sabe? É Ele que sustenta, é Ele que mantém, é Ele que faz, a obra é dEle, não é de homem nenhum, pertence a Ele, tudo está nas mãos dEle, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu emprego, tudo está nas mãos dEle. Ele dá, Ele tira, Ele abre portas, Ele fecha portas, e em todas as formas Ele está abençoando você, porque tudo dEle é feito com muito amor. Muito amor. Pedro, então, ele se entrega, ele começa a ser moldado, ele começa a ser forjado. E aqui, lá em João capítulo 21, acontece um fato. Ele fala assim: mestre, para onde o Senhor for, eu estou pronto para ir contigo. Era o Pedro sendo forjado ainda, né? E Jesus fala: Simão, o adversário rogou por você, pediu você, mas eu roguei ao Pai por você. Antes que o galo cante hoje 3 vezes, você vai me negar. Pedro: que isso, Senhor? Não, eu sou aquele que tentou andar sobre as águas, eu sou Pedro, sou rocha. Não, Pedro, baixa sua bola um pouquinho. E naquele dia, Pedro nega Jesus 3 vezes. Tem um filme do Mel Gibson, eu gosto de ver esse momento. Ele retrata Pedro lá fora, né? E as pessoas perguntando: tu é um deles? Ele: não sou, né? Tu se veste como eles, tu fala: não, eu não. E ele retrata o momento que Jesus é conduzido na sala de Caifás, né? Pelos soldados, lá no fundo da janela. E Jesus passa e ele olha para Pedro lá fora. E alguém falando para Pedro: tu és um deles. E ele fala assim: não, eu não sou. E aí tinha sido a 3ª vez que ele havia negado Jesus. Aí Jesus passa pela janela olhando para ele. Ele olha para Jesus e aquilo corrói, aquilo machuca, aquilo dói, porque ele não queria trair Jesus. Ele não queria negar Jesus na realidade. Ele não queria negar Jesus. Jesus então foi para a cruz. E sexta-feira à tarde ele entregou o Espírito ao Pai. Pedro ficou arrasado, não sabia o que fazer, onde colocar sua cara. O mestre morreu, e agora? O que vamos fazer? No domingo, após a ressurreição de Jesus, eles estavam reunidos, e Jesus aparece entre eles, né, e mostra a eles as marcas. E eles ficaram assim muito felizes de ver. Mas logo Jesus foi embora. Para eles havia sido apenas uma visão. Quando chega lá em João capítulo 21, se você puder andar comigo um pouquinho na palavra aí. João capítulo 21 diz assim: depois destas coisas, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram eles. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Deixa aí no versículo 3. O mestre havia chamado eles para serem pescadores de homens. Farei de vocês pescadores de homens. Após a morte de Jesus, Pedro parece que ele perde o foco da sua vida.
Ele foi abalado, porque ele disse não para Jesus 3 vezes, ele não conseguia se perdoar, ele era dessa forma, ele não conseguia se perdoar. E aqui, totalmente fora da vontade, da orientação do Pai, da direção de Jesus Cristo, Pedro fala assim: vou pescar. E aqueles outros homens falam assim: olha, nós vamos contigo, porque Pedro era líder, né? E foram, e não pegaram nada naquela noite. Ele foi pescar fora dos propósitos de Deus. Ele era alguém chamado para ter intimidade com o Pai, e ele estava se afastando. Quantos de hoje não estão vivendo dessa forma? Você é chamado para ter intimidade com o Pai, e essa intimidade com Deus é melhor do que qualquer coisa nesse mundo. Amém, irmãos? Essa intimidade com o Pai te traz paz ao coração, renova as suas forças, te traz alegria. Você está pronto para enfrentar a própria morte diante de você, porque você conhece a Deus, conhece a vontade do Pai, e você descansa no Senhor, você descansa na esperança, que é Jesus Cristo. Pode vir a tempestade, a crise, o problema, seja lá o que for, o gigante, porque você está firmado na presença do Pai. Pedro estava sem referencial, e ele precisava ser tocado novamente por Jesus. E aí Jesus, que conhece nossos corações, ele faz a obra. Ele te conhece, ele sabe até onde você pode ir. E sabe o que Jesus faz? Ele traz Pedro de volta para a visão do céu. Ele traz Pedro de volta para a visão do céu. Se você continuar a leitura desse texto, vamos lá, pode botar o versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, os discípulos não reconheceram. Pode passar. E ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. E quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de comerem, Jesus pergunta a Simão Pedro: olha a forja. Jesus forjando Pedro novamente: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? Queridos, eu paro aqui, eu viajo um pouco no texto, me permitam viajar um pouquinho nesse texto. Jesus traz à memória dele o que havia machucado ele, o número 3, porque 3 vezes ele havia negado Jesus. E Jesus agora dá condição a ele
de dizer para ele que ele o ama por 3 vezes, para zerar a dívida, o pecado, o que machucava Pedro lá atrás. Pedro, a princípio, ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez: você me ama? Ele respondeu assim: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando você era mais jovem, se vestia, ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. E então lhe disse: siga-me. A gente sabe, a história conta que Pedro morreu crucificado. Eles queriam crucificá-lo igual Jesus foi. Ele disse assim: olha, eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre, me deixe de cabeça para baixo. E crucificaram ele de cabeça para baixo. E foi assim que ele morreu, para que a sua cruz não fosse confundida com a cruz de Jesus. Você consegue imaginar como esse homem foi transformado, como esse homem foi forjado, como esse homem ao caminhar, a sua sombra passava e curava pessoas enfermas, porque ele tinha intimidade com o Pai. Pedro então é enviado por Jesus. Atos 1:8 nos envia ao mundo. Atos 1:8 precisa arder em nossas vidas, em nossos corações. Querido, deixa eu falar uma coisa: você não recebe investimento do céu para ficar com você apenas, não. Recebemos investimento do céu para investir em vidas, para investir em pessoas. Invista em vida, invista em pessoas. Jesus tem nos chamado, Ele tem nos forjado, Ele tem nos enviado para compartilharmos vida, a sua vida. Fervor, é intensidade, é grande fé, deve sempre nos acompanhar. Você sempre deve testemunhar com fervor, falar com fervor. Pedro então, ele recebe essas marcas do avivamento na sua vida. Ele passa a ter fome e sede da palavra de Deus. Pedro nunca mais foi Pedro. Pedro agora era um servo que adorava o seu Espírito em verdade. O chamado então ecoa no coração e na mente. A forja muitas vezes pode machucar, pode doer. A forja traz luta, mas somos forjados por um Deus que nos ama. Ele sabe até quando você suporta a alta temperatura do fogo. Ele sabe, porque Ele é o verdadeiro ourives. Ele cuida de nós como ouro precioso. E muitas das vezes você é passado no fogo, sabe? Mas Ele está lá, ó, de olho ligado em você, na sua vida. Ele tem contemplado a sua luta, porque Ele não quer perder nenhum de nós. Esse envio deve ser realidade em nossas vidas. O envio, a forja, o chamado, tudo isso trazem marcas em nossas vidas. E Pedro, ele pregava, quando ele abria sua boca, ele falava com paixão, ele falava com fervor, ele testemunhava com alegria. Eu te convido a mostrar um Deus vivo na sua vida, amém? Existe um Cristo que muitos carregam crucificado num cordão. A cruz está vazia. Ele vive e Ele precisa viver na minha vida. Ele precisa viver na sua vida. Eu desafio você a mostrar a esse mundão aí fora o Cristo que vive na sua vida. O Cristo que forja, o Cristo que transforma, o Cristo que te envia e você vai pregar com fervor lá fora. Eu quero orar por nossas vidas nessa hora. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E antes de orar, eu quero dar oportunidade a você que veio aqui essa noite. Você que ainda não teve um encontro com Jesus, mas que hoje quer entregar a sua vida a Jesus, quer ser
forjado por Jesus, quer ser tocado por Jesus, quer ser liberto por Jesus, eu desafio a você hoje a entregar a sua vida a Jesus. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante sua mão, porque eu quero orar por você. Há alguém aqui hoje assim? Quer entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão bem alto, nós vamos orar pela sua vida. Alguém? A igreja está em oração. Da mesma forma, você que nos visita hoje, né? Você de repente está afastado da presença, se afastou da igreja e hoje deseja retornar à presença do Pai. Você quer retornar hoje à presença do Pai? Levante sua mão também, porque eu quero orar pela sua vida também. Amém. Deus abençoe sua vida, meu jovem. Glória a Deus, amém. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Amém, amém. Há mais alguém que quer hoje retornar para a casa do Senhor? Quer provar do cuidado, do amor do Pai? Há mais alguém? Glória a Deus. Há alguém que ainda está visitando a nossa igreja e já tem conhecido a igreja e hoje deseja confirmar, não, é aqui que eu vou servir ao Senhor, é nessa igreja que eu vou ficar. Há alguém que quer tomar essa decisão hoje também? Amém. Deus abençoe, amém. Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Daqueles que já têm vindo aqui, você hoje quer pedir o seu batismo, vou pedir que você também levante sua mão. Você quer pedir seu batismo hoje? Há alguém hoje aqui quer ser batizado? Amém. Nós vamos falar com o Pai nessa hora. Eu quero pedir a vocês dois, alguém traga esse jovem aqui. Isso, Nilo, traga ele. Traga essa irmã também. Isso, traga, venham com eles aqui. Glória a Deus. Eu estou aqui, pode vir chegar mais para cá, isso, eu estou aqui com Gabriel, com Raquel e com a Alessandra, todos três estão voltando para casa do Pai. Vem cá, Nilo. Nós vamos falar com Deus nesta hora. Eu vou pedir que você se coloque em pé nesta hora. A gente vai orar pela vida deles, para que Deus os fortaleça e firme eles na presença do Pai. Que vocês criem raízes na presença do Pai, para nunca mais se afastar da presença do Pai. Da sua célula. Ah, que bênção. Abraça aí. Vamos falar com Deus, queridos. Ó Deus, nós estamos na Tua presença, e como é bom, Senhor, podemos estudar a Tua palavra e aprender e entender o quanto o Senhor nos ama e tem propósitos em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, em nome de Deus, abençoa Teu povo aqui, Senhor. Fortaleça, Senhor, a nossa comunhão. Que caiam por terra os obstáculos que Satanás tem tentado levantar, Senhor, caiam por terra todos eles. Porque a Tua igreja, ela é muito mais do que vencedora, Senhor, pelo Teu amor, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que nossas vidas venham a cada dia a apontar para o céu, que possamos mostrar a esse mundo o Cristo vivo que habita em nós, Senhor. Ó Deus, abençoa o Gabriel, abençoa a Raquel, abençoa a Alessandra, que nessa noite estão voltando para a Tua presença, Senhor. Ó Deus, que nesta hora eles possam sentir o Teu amor, o Teu cuidado sobre a vida deles, Senhor. Os fortaleça, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Leva eles para a oração. Glória a Deus.